Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Thaís, eu sou preceptora da graduação de psiquiatria do internato e me convidaram para dar uma aula focada para o médico internista de transtornos de ansiedade. Então, eu vou focar bastante na aula sobre rastreio e segmento. Então, vamos passar pelos seguintes conteúdos. Primeiro, uma breve introdução, depois uma leitura fenomenológica da ansiedade. Passaremos pelas indicações de rastreamento, ferramentas de rastreamento e segmento. Falaremos um pouco sobre os diferentes diagnósticos de ansiedade. Depois vamos para a parte medicamentosa, principalmente o que o clínico precisa saber. Depois, para a abordagem multidisciplinar com outros profissionais. Falaremos também quando que a gente vai precisar encaminhar para o psiquiatra. Conversaremos de uma vinheta clínica e, por fim, os take-home messages. Então, vamos lá com a introdução. A ansiedade é uma emoção normal, né, que todos os humanos têm, tá? Todos nós vivenciamos algum grau de ansiedade durante a nossa vida toda. Ela é adaptativa, então vem com a nossa evolução, e se a gente não sentisse ansiedade alguma, a gente ficaria parado na vida. Então, a completa ausência também é desadaptativa. E a ansiedade é percebida como uma sensação de apreensão, difusa e desagradável. E ela muitas vezes vem com sintomas físicos. Acho que todo mundo já sentiu alguma vez na vida esses sintomas, né? Que a gente chama de somatização. Então, uma dor de cabeça tensional, tensão muscular, palpitações, um desconforto abdominal, desconforto gástrico, desconforto torácico, inquietação. Então, são sintomas muito, muito comuns, até para pessoas que não têm o transtorno já sentiram alguma vez isso na vida. E esses sintomas muitas vezes vão vir para vocês que são clínicos, né? Então, são queixas que vão se apresentar na consulta da clínica médica. Então, já em 1908, teve uma publicação que demonstrou assim que a ansiedade, até um certo ponto, ela ajuda na performance, tá? Então, existe uma correlação entre ansiedade e performance. No entanto, existe um limite para isso. Depois desse limite, essa ansiedade pode se tornar patológica, ela se torna pervasiva, principalmente pela qualidade, quantidade e intensidade. E isso pode causar prejuízo e sofrimento, e o indivíduo deixa de render e deixa de ser funcional. É importante ressaltar aqui que a ansiedade, mesmo quando atrapalha algumas vezes a gente, pode ser um fenômeno normal, tá? Quando a gente está numa situação financeira difícil, numa véspera de alguma prova importante, prova de residência, aguardando o resultado de uma biópsia, quando a gente está atrasado para algum voo, né? Então a gente vai sentir ansiedade e não quer dizer que é patológico, tá? E a gente percebe que teve um aumento da incidência dos transtornos ansiosos. A gente percebe que existe agora uma crise assim de saúde mental. E a gente percebe também que existe uma correlação já bem documentada entre pobreza e transtornos mentais comuns. Então, a prevalência já aumentou, chega próximo ao 20%, né? E só vem aumentando. E é importante a gente ter esses aspectos socioeconômicos em mente também, né? Porque existe essa correlação. É muito prevalente na população jovem que vão se consultar com vocês, e é mais prevalente em mulheres, um pouco mais que homens, a diferença não é tanta. Aqui, eu trouxe uma imagem dessa correlação entre pobreza e transtornos mentais comuns. Aqui também inclui transtorno depressivo maior. Mas transtorno de ansiedade generalizada também entra aqui, né? Então, é sempre importante ter isso em mente. Aqui eu trouxe uma leitura fenomenológica, no sentido mais para vocês entenderem o que os pacientes estão. Para vocês entenderem o que os pacientes trazem, tá? Não é para vocês decorarem ou saberem isso igual um residente de psiquiatria ou um psiquiatra. Mas o que é, né? A leitura fenomenológica, ela é focada na experiência subjetiva do paciente,
e como ele vivencia o mundo. Então ele vai trazer relatos que vai acender uma luz vermelha assim pra gente pensar em ansiedade. Então a ansiedade é um sentimento que se vincula a algo que está por vir. Então é um futuro que às vezes não está próximo, mas mentalmente está próximo. E preocupação, né, é bem pré-ocupação. Então é uma ocupação mental, né, antes do fato acontecer. E ocorre então uma invasão brutal do presente por esse futuro, e o futuro é incerto, é ameaçador, e o mundo é hostil. A gente vive numa experiência de continuidade. A gente não vive apenas um conjunto de momentos e fatos. Por exemplo, quando a gente escuta uma música, a gente integra o que a gente acabou de ouvir, o que a gente está ouvindo agora e o que a gente vai ouvir para depois. Na fenomenologia tem três denominações para isso, que é a retenção, a apresentação e protenção. A retenção é aquilo que acabou de ser experienciado, que a gente retém. A apresentação é a impressão primária e momentânea. E a protenção é a antecipação do que está por vir. Então, existe um desbalanço nessas pessoas muito ansiosas para a protenção. Ou seja, a experiência do tempo está muito mais voltada para o futuro. Então, na consulta, frases como essas vão ser comuns. Então, ai, quando eu fizer essa prova, ai, se eu tiver um câncer. E sempre é um futuro muito incerto e muito ameaçador. Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre indicações de rastreamento. Então, quando vocês clínicos têm que ficar, assim, preocupados em buscar transtornos ansiosos. Então, vamos lá. Tá? Então, existem alguns sinais e sintomas que percebemos nos pacientes durante a consulta médica que devem chamar a atenção para a gente pensar em rastrear ansiedade. Então, primeiro, se há queixas somáticas sem causa médica clara. Em geral, queixas muito vagas. Então, tensão muscular, palpitação, dor no peito, dá uma sensação de gastrite, cansaço crônico e queixas assim muito misturadas que vocês não conseguem identificar uma causa clínica, tá? Isso chama atenção. Outra, quando você vê na consulta um relato de uma preocupação excessiva ou persistente, tá? Então, o paciente ele pergunta muito sobre o que pode acontecer e traz muitas preocupações, isso também é importante, relacionado ao corpo, tá? Então, o paciente fica vigilante com qualquer sinal do corpo. Então, ai, eu estou com dor no estômago, será que é um câncer? E ele vai perguntar isso para o clínico, né? Então, o clínico vai ser a primeira pessoa que ele vai perguntar, antes mesmo de ir para um psiquiatra, por exemplo, né? Outro é a sensação de alerta constante. Então, o paciente ele traz na consulta assim: nossa, doutor, nem nas férias eu desligo. Eu sinto que eu estou sempre ligado, não consigo dormir direito. Isso também chama atenção, que é quando a pessoa não consegue relaxar. Irritabilidade também é importante. Então, os pacientes podem trazer um relato assim de que estão explodindo mais do que normal, ou que, ai, doutor, eu não costumo ser assim. Mas eu gritei com os meus filhos e o limiar para me irritar está mais baixo. Então, isso também pode ser um alerta para ansiedade. E quando você percebe que tem um impacto na funcionalidade de produtividade, quando o paciente traz que está difícil de se concentrar, de tomar decisões importantes, que não consegue lidar com imprevistos. E um clássico é o paciente trazer para o médico que acha que tem TDAH, porque não consegue se concentrar em nada. E aí, por isso que é importante esses sinais de alerta, né? Vocês destrincharem bem o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, prejuízo na atenção tem várias coisas que podem causar prejuízo na atenção, além do TDAH, e a ansiedade é uma das principais. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre ferramentas de rastreamento? Então, assim, o rastreamento na psiquiatria, ele deve ser usado muito como complemento da escuta clínica. Porque, assim, na psiquiatria, escutar as histórias dos pacientes e sempre será a nossa melhor ferramenta. Então, a gente sempre vai escutar os pacientes e as histórias deles. As ferramentas podem ser usadas, assim, para complementar.
tá? E esses questionários têm problemas, tá? A gente tem críticas em relação aos questionários, porque muitas vezes esses questionários transformam experiências humanas em sintomas. Então, por exemplo, pessoa em luto pontua muito em escala tanto de ansiedade e depressão, e a gente pode pegar muito falso positivo, porque esses questionários têm uma sensibilidade alta, mas não uma especificidade. Então, o que pode levar a uma medicalização excessiva se a gente levar em conta só o questionário. No entanto, eu sei que vocês clínicos, vocês usam muito questionários, eles são válidos também na psiquiatria. Então, eu vou mostrar para vocês qual questionário aqui pode ser útil. Então, tem um questionário clássico, que é o GAD-2, que é o transtorno de ansiedade generalizada em inglês, 2, tá? E que se a pontuação for maior ou igual a 3, a gente vai investigar melhor, tá? Então, você vai perguntar para o paciente se nas últimas 2 semanas ele se sentiu nervoso, ansioso ou muito tenso, e se não conseguiu parar ou controlar a preocupação. E na gradação, nunca, vários dias, mais da metade dos dias e quase todos os dias, tá? A pessoa que de fato é ansiosa realmente vai pontuar nisso aqui. Mas é interessante pensar, por exemplo, hoje é dia dos namorados, a pessoa levou um fora na semana passada e teve uma semana terrível. Ela vai pontuar mais que 3 aqui, e não quer dizer que ela tem transtorno de ansiedade generalizada. Então, tudo tem que ser destrinchado. Um questionário um pouco mais detalhado é o GAD-7, que além daqueles 2 itens, eles adicionam mais 5 itens, que é preocupar-se demais com diferentes coisas, dificuldade para relaxar, inquietação e dificuldade para ficar parado, irritabilidade e medo de que algo terrível possa acontecer. Então, são mais perguntas, tá? E daí faz essa gradação de ansiedade mínima, leve, moderada, grave. De novo, também, se a pessoa teve uma semana, 2 semanas ruins, também pode positivar nesse questionário, tá? E eu sei que vocês clínicos gostam de usar, e vocês podem usar. E vocês podem usar, por exemplo, o GAD-7 como uma ferramenta para ser utilizada no segmento. Então, por exemplo, você aplica o GAD-7 ao diagnóstico. Então, você faz uma história clínica e vê que faz sentido um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, vê a pontuação do GAD-7, e depois você reaplica após, tipo, 6 semanas, e após esse tratamento, e você avaliar a revolução, e a gente consegue perceber que a pontuação vai cair. Então, isso quer dizer que, que a pessoa, que o paciente está melhor. Então, vamos falar um pouco sobre diagnósticos diferenciais, porque eu estou dando uma aula muito geral sobre ansiedade, né? Mas existem alguns transtornos de ansiedade. Então, o mais comum, e o que vocês vão ver muito na prática, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o chamado, o TAG, né? Que é o diagnóstico categorial, assim, mais comum relacionado à ansiedade. O questionário GAD, por exemplo, que a gente acabou de ver, é direcionado para a ansiedade generalizada. Então, na consulta do clínico, o que vai aparecer? Vai aparecer muito somatização, então, o que a gente falou lá no começo, dor de cabeça, tensão muscular, então, parece que o coração vai sair pela boca, um desconforto gástrico, abdominal, dor no peito, inquietação, tá? E daí, você investigando melhor na entrevista, na consulta, vai aparecer um excesso de futuro, esse mundo hostil e ameaçador, e também uma vigilância no corpo. Tá? Então, isso vai ser o mais clássico que vai aparecer na consulta. Então, a gente tem diferentes diagnósticos de transtorno de ansiedade. Como eu disse antes, o mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, mas também existe fobia específica, fobia social e transtorno do pânico. A fobia específica é um medo intenso de um objeto ou situação. Vamos dar um exemplo, que é, por exemplo, viajar de avião, tá? Então, o desencadeante é quando a pessoa vai viajar de avião, existe uma evitação, a pessoa evita de qualquer jeito de viajar de avião. E quando vai viajar, tem taquicardia, tremores, né? Então, isso é um transtorno. Que daí, isso aqui vai ser mais para o psiquiatra, né? Porque daí o tratamento não responde muito à medicação. O ideal é a terapia de exposição gradual, tá?
Existe também a ansiedade social, que é o medo de avaliação e de humilhação social. Então, é muito medo do desempenho, dos outros verem esse desempenho, tá? O desencadeante é a situação social, tipo, de dar uma aula, né, dar uma palestra, prova oral, né? E sim, ocorre evitação dessas interações sociais, e quando o indivíduo está nessa interação, geralmente existe suor, rubor e tremores, tá? Aqui o tratamento também é exposição, mas as medicações funcionam melhor do que na fobia específica, tá? Mas também acredito que é mais do psiquiatra. E o transtorno do pânico também vai aparecer bastante para os clínicos, tá? Então, o transtorno do pânico é caracterizado pela, por aquelas crises súbitas e de medo intenso, de duração de 5 minutos, muitas vezes sem um gatilho claro ou desencadeante ao medo de ter crise, e isso provoca é, uma nova crise, tá? Pode ter o fenômeno de evitação, por exemplo, existe uma evitação de lugares públicos por medo da pessoa não ter ajuda, que daí isso é associado à agorafobia, tá? E os sintomas físicos são muito comuns, então palpitações, falta de ar, tontura. Então, no pronto-socorro, vão aparecer para vocês clínicos pessoas em crise de pânico, tá? E a ficha muitas vezes abre já direto para a clínica médica, que é muitas vezes o correto para descartar causas orgânicas, né? E às vezes no local não tem psiquiátrica, não tem psiquiatra, então o manejo acaba sendo muito do clínico, né? E vocês sabem muito melhor do que eu descartar causas orgânicas, né? Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né? Fazer eletro, enfim. E descartado isso, né, o tratamento vão ser medidas comportamentais e medicação. Medicação a gente vai falar mais para frente, mas uma técnica que todo médico precisa saber, que é muito fácil, é a técnica de respiração 4 por 6. Então vai inspirar 4 segundos, tá, pelo nariz e soltar 6 segundos pela boca. Porque a gente não consegue controlar o nosso coração, certo? Que está disparado numa crise de pânico. Mas a gente consegue controlar a respiração. E controlando a respiração, a crise do pânico às vezes consegue ser abortada só por essa técnica, tá bom? E tem outra coisa que na medicina, assim, a absorção das medicações usadas via oral demoram mais ou menos meia hora. E a crise de pânico demora menos que isso. Então, as medidas comportamentais não podem ser negligenciadas. Então, a crise de pânico podem acontecer em um quadro de transtorno de ansiedade generalizada e em quadro de transtorno do pânico. Nos casos de ansiedade generalizada, geralmente a crise de pânico está relacionada com essa ansiedade constante, essa preocupação. Então, quando a preocupação exacerba, tem a crise. Então, quando existe um aumento da ansiedade basal. O transtorno do pânico, aí a crise é súbita, é do nada, os sintomas físicos são muito agudos, tá? E, em geral, não tem gatilhos ou é desencadeados por um medo de nova crise. Então, no PS, lembrem que podem ter esses dois diagnósticos diferenciais. A gente vai falar do tratamento medicamentoso, né? Mas não quer dizer que é uma crise de pânico que a pessoa tem transtorno do pânico. Às vezes é uma ansiedade generalizada mesmo. E eu queria fazer aqui um adendo que é em relação à hipocondria, que hoje é chamado de transtorno de ansiedade de doença. É muito caracterizado por uma preocupação em ter uma doença grave, tá? Mesmo sem ter evidências médicas claras. E tem dois grupos. Um grupo é aquele que evita médico a qualquer custo, evita, não procura nada. E o outro fica procurando, fica checando, vai em vários médicos, pede para pedir vários exames, tá? Em busca desse diagnóstico, suposto diagnóstico letal, tá? Então, a pessoa tem foco intenso em sintomas corporais normais ou mínimos, tá? E a ansiedade é elevada relacionada à saúde. O tratamento também vai envolver, existe uma resposta antidepressiva, mas é principalmente psicoterapia. Eu trouxe aqui porque é um transtorno que aparece para o clínico também, e o clínico consegue fazer um manejo inicial. Então, vamos para o manejo medicamentoso?
Existem várias categorias de antidepressivos que são eficazes, que a gente usa. Então, tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, estalopram, paroxetina, tem o citalopram, fluvoxamina também. Tem os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que são os duais, que é a venlafaxina e a duloxetina, também tem a desvenlafaxina. E tem os antidepressivos tricíclicos, que são a amitriptilina, nortriptilina e a clomipramina. Essas são medicações que nós psiquiatras manejamos, sabemos usar. Para o clínico, o que o clínico precisa saber? O clínico precisa saber o tratamento de primeira escolha para quadros ansiosos. E o tratamento de primeira escolha são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Porque, apesar de não serem os mais eficazes, por exemplo, o tricíclico é mais eficaz, dual é mais eficaz, eles são mais tolerados, têm um melhor perfil de segurança, tá? Então, a gente prefere iniciar por um ISRS. Então, a medicação que o clínico irá usar, vocês irão usar. E é sempre importante lembrar que, na psiquiatria, demora o tratamento para fazer efeito. Então, antes de 2 semanas, a gente não espera uma resposta terapêutica. É claro que pode ter, né? Às vezes, cada paciente responde de um jeito, né? E ainda tem efeito placebo e tudo isso. Mas, muitas vezes eu vejo assim, o paciente está usando há 1 semana uma sertralina, por exemplo, e o médico vê que não melhorou e acaba retirando essa medicação. E aí a gente não sabe se o paciente responderia à sertralina. Então, lembrem-se que existe uma demora, tá? No mínimo 2 semanas para ter uma melhora. E, além disso, no início pode haver até uma piora inicial, tá? Da ansiedade. Então, às vezes você introduz, por exemplo, a fluoxetina, e na primeira semana a pessoa fica mais agitada, mais angustiada. Isso não quer dizer que a fluoxetina não vai funcionar, tá? A gente orienta o paciente, que é normal, tá? Daí o paciente persiste e depois ele vai melhorando. Então, lembrem-se, vocês clínicos, de sempre orientar que pode existir essa piora inicial. E o paciente, só de vocês orientarem isso, fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabelinha que eu fiz, que é justamente com os antidepressivos que vocês vão usar na prática, tá? A sertralina, por exemplo, é uma medicação que ela é disponível no SUS, tá? Ela é versátil, dá para usar para vários casos. Ela não tem um perfil de sedação a princípio, é claro que todo paciente é de um jeito, às vezes ela provoca um pouco de bocejo, então às vezes a pessoa fica com soninho, mas em geral não. Pode provocar náuseas e a sertralina tem um efeito colateral importante que é legal vocês saberem, que principalmente no início a diarreia é comum, tá? Então o intestino fica um pouco mais solto. Então, para aquele paciente que já tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, talvez não seja a melhor escolha, tá? Mas a sertralina, sim, é uma ótima opção. A fluoxetina também está disponível no SUS, né? Ela tem um perfil um pouco mais estimulante, porque apesar de ela ser um ISRS, ela também age na noradrenalina um pouquinho. Então, ela é mais ativadora, ou seja, pode provocar como efeito colateral insônia e uma agitação inicial. Ou seja, para paciente que é muito, muito ansioso, talvez não seja a melhor escolha, tá? Talvez a fluoxetina, ela é uma escolha melhor, por exemplo, para quadros depressivos, tá? Pacientes com lentificação. E tem o contra também, que ela interage, né, no metabolismo hepático, ela interage com várias medicações da clínica médica. Então, tem esse ponto negativo. A paroxetina é uma medicação que ela é um SRS que lembra um tricíclico. Por quê? Ela age em receptor antistamínico também, tá? Então, ela é um pouco mais suja. Então, ela tem um perfil maior de sedação, ganho de peso e disfunção sexual. O ponto forte é que para quadros graves de ansiedade ela vai bem, tá? Porque ela é muito ansiolítica, tá? Tem uma dificuldade de descontinuar e o ponto negativo é porque tem essa sedação e ganho de peso. A paroxetina não tem no SUS, tá? O estalopram também é uma medicação que não tem no SUS, mas acho importante, eu até deixei em amarelo, porque eu acho que vocês clínicos podem usar muito na prática. Por quê? Então, ele tem um início de ação um pouco mais rápido, né? Levemente sedativo, mas quase nada.
então pode ter cefaleia e disfunção sexual. Na verdade, quase todos os ISRS provocam disfunção sexual. Mas o estalopram, ele é uma medicação de escolha para aquele paciente que toma muita medicação, porque ele tem pouca interação medicamentosa, tá? E, em geral, ele é muito bem tolerado. Então, os clínicos gostam, né? E com razão, assim, porque ele tem bem pouca interação medicamentosa. Então, aqui eu trouxe como que a gente vai usar as medicações. Então, a sertralina é aquela medicação que tem no SUS, que eu comentei antes, tá? Então, a dose terapêutica é entre 50 e 200 miligramas. Então, como que a gente usa? Na primeira semana, é bom orientar meio comprimido por uma semana, então 25 miligramas, e na segunda semana aumentar para um comprimido. Por que a gente faz isso se a dose terapêutica é 50? A dose mínima, né? É para o corpo realmente se acostumar e para aquele efeito de aumento de ansiedade inicial ser um pouco menos intenso. Então, por isso que a gente faz esse meio comprimido na primeira semana. Isso levem de regra na psiquiatria, a gente faz isso às vezes. A fluoxetina é uma medicação que tem no SUS, então a gente pode usar entre 20 e 80 miligramas. Em geral, a gente pode usar meio comprimido por uma semana, 10 miligramas, e aumentar para um comprimido de 20 na segunda semana. No entanto, a fluoxetina tem uma questão, que às vezes ela está em cápsula. Daí cápsula não dá para dividir. Se for cápsula, a gente já começa com 20 miligramas, beleza? E tem o estalopram, que a dose terapêutica é entre 10 e 20. A gente vai iniciar meio comprimido por uma semana, que é 5 miligramas, e aumentar para um comprimido, 10 miligramas na segunda semana, ok? Então, algumas regras gerais. Vocês sempre vão reavaliar, depois de uma introdução de medicação, 4 a 6 semanas para ajuste de dose. Não antes disso, tá? Vocês vão suspender uma medicação psiquiátrica se tiver um efeito colateral intolerável, um efeito adverso grave, mas assim, vocês não vão suspender antes de 4 semanas por inefetividade, tá? Porque ainda a gente precisa esperar essa efetividade, esperar mais semanas. Lembre-se sempre do aumento inicial da ansiedade, que pode ocorrer quando a gente introduz um antidepressivo. A regra é, você vai reavaliar em 6 semanas e o paciente teve uma melhora parcial. Numa melhora parcial, faz sentido a gente ajustar a dose, aumentar a dose, ok? Se o paciente, você colocou a medicação, ela tá, por exemplo, uma paciente que está com sertralina 50 miligramas há 6 semanas, e não teve resposta alguma, aí a gente troca a medicação. Isso é uma regra também na psiquiatria. A gente só vai aumentar uma medicação se a pessoa tiver alguma resposta, senão a gente não usa a medicação. E o tempo de uso é muito importante. Quanto tempo a pessoa deve usar num quadro de transtorno de ansiedade generalizada? Então, a pessoa deve usar durante 1 ano, e é 1 ano após a remissão dos sintomas. Então, é 1 ano em manutenção. Depois desse 1 ano de manutenção, em geral, a gente faz a retirada gradual, tá? Eu gosto de fazer bem gradual, e tem estudos que mostram que fazendo gradual previne a recorrência, né, de ansiedade. Então, a gente vai, por exemplo, dá para tomar meio comprimido por, enfim, daí pode variar, 1, 2 meses, né? E depois retirar, tá bom? Então, medicações de crise, tá? Benzodiazepínico. A gente tem muito medo do benzodiazepínico, e eu acho que com razão, tá? Mas, se bem indicado, o benzo, ele pode ser muito útil, tá? Então, quando ele é usado com cuidado. Por exemplo, numa crise de pânico, no pronto-socorro, né? O benzo, ele aborta a crise, tá? E também a gente pode usar o benzodiazepínico até de horário no período de adaptação do antidepressivo. Por exemplo, o paciente vai melhorar a partir da 3ª semana. Nas primeiras 2 semanas ele vai estar muito mal, por exemplo. Então, se ele estiver tendo crises, por exemplo, quase diárias, a gente pode colocar um benzodiazepínico de horário, todos os dias. Mas é temporário. Nunca é a longo prazo, tá? Algumas dicas. É preferível usar benzodiazepínico de meia-vida mais longa, por exemplo, o clonazepam, que tem de 0,5 a 2, o de 2 miligramas tem no SUS,
Então, no pronto-socorro, a gente acaba usando muito o clonazepam 2 mg numa crise de pânico. E tem o alprazolam. O alprazolam, ele tem uma ação muito mais rápida que o clonazepam, tem uma meia-vida mais curta, tá? E ele é eficaz, por exemplo, para crises agudas, assim, tá? Crises muito intensas e agudas. Só que ele tem um maior potencial de dependência, porque é aquela regra na psiquiatria. Quanto mais rápido é a ação de uma substância psicoativa, né, maior o potencial de dependência. Então, para os clínicos, é legal lembrar do clonazepam. Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem multidisciplinar. Então, assim, é muito importante a gente sempre ter em mente o tratamento não medicamentoso. A gente falou dos remédios, né? Mas a gente sabe que o tratamento medicamentoso e a psicoterapia juntos são a estratégia mais eficaz. Ah, e qual psicoterapia? A gente fala muito da psicoterapia TCC, né? Que é aquela que tem evidência. Ah, então as outras não funcionam. Não, não é isso. É que a TCC, ela é esquematizada para ser mensurável e para medir do jeito que a gente mede e faz ciência, né? As outras abordagens, muitas vezes, não. Então, por isso que tem essa aparente inefetividade. Mas todas são eficazes. O que é mais importante é o vínculo que o paciente tem com o terapeuta, tá? Só a medicação na psiquiatria é insuficiente, porque a gente sabe que os transtornos, eles não têm natureza apenas biológica. Porque se fosse só biológica, a medicação resolveria, mas não. Então tem uma, uma natureza psicossocial. Então vocês como clínicos, na própria consulta médica, um bom clínico que vocês são, vocês vão saber orientar sobre psicoeducação, então mudança de estilo de vida, atividade física, uma alimentação mais saudável, e vocês vão saber prescrever a medicação inicial, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. A integração com outros profissionais é muito importante, num contexto de UBS também é bem legal, tá? E até no consultório também em particular. De qual forma? Por exemplo, o clínico vai fazer esse rastreio, esse diagnóstico inicial e o manejo medicamentoso básico. O psicólogo faz a psicoterapia, TCC e outras abordagens, como eu disse. O enfermeiro vai fazer essa escutativa, vai orientar sobre adesão da medicação. Então, você vai tomar o antidepressivo e SRS junto do café da manhã, tem que ser mais ou menos no mesmo horário, né? O assistente social vai ficar mais atento às questões familiares, sociais e ocupacionais. O educador físico vai ser focado na atividade física, porque a gente sabe que a atividade física é um tratamento eficaz para reduzir a ansiedade. E assim, a parte da nutrição também é fundamental. Por exemplo, uma substância que a gente usa muito é café, né? Mas para quem tem muita ansiedade, o café pode ser prejudicial. Então a gente tem que trazer isso na consulta clínica. E vamos lá, quando vocês vão encaminhar para um psiquiatra, tá? Então, vocês vão reconhecer que alguns casos são um pouco mais complexos. Então, por exemplo, se é um transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa está totalmente prejudicada, não consegue nem sair da cama, de tão ansiosa, muito angustiada, tá? Tem prejuízo muito importante na funcionalidade, aí vale encaminhar para o psiquiatra. Quando existe uma intenção suicida, uma ideação suicida, não só pensamentos passivos de morte, mas de fato, assim, uma ideação, também é interessante caminhar para o especialista. Outro caso é de dúvida diagnóstica, por exemplo, transtorno de personalidade, tá? Vamos falar, por exemplo, do borderline. Então, pessoas com transtorno de personalidade borderline têm um limiar mais baixo para desregular, para ter desregulações emocionais. E muitas vezes, até nós psiquiatras temos dificuldade de diferenciar o que é ansiedade e desregulação emocional. Então, esses casos que está difícil, que está incerto, é legal encaminhar para o especialista. Se vocês introduzirem lá, a sertralina, você não teve resposta alguma após 8 semanas, até tenta trocar, não dá certo, também é legal encaminhar, tá? E quando existem comorbidades psiquiátricas, então, por exemplo, o uso de substância, associado ao uso de álcool, né? Porque álcool é um ansiolítico, né? Então, porque ele age em GABA. Então, essa comorbidade de ansiedade e álcool acontece, né? Então, é bom um especialista ver. E, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar.
Vocês sabem que vocês não vão usar um inibidor seletivo para transtorno afetivo bipolar. Então, vale encaminhar também. E quando existe um uso abusivo de benzodiazepínico, que muitas vezes, foi prescrito lá por um médico, não orientou direito, a pessoa começa a usar e tá usando há muito tempo. Também é legal o psiquiatra ver. Então, eu trouxe um caso clínico só pra gente pensar. Então, a dona Maria, ela tem 55 anos, ela tem uma hipertensão controlada, uso de losartana, 50 miligramas dia, e ela procura um clínico por um nó na garganta, uma dor no peito intermitente há várias semanas. Foi solicitado o eletro e exames laboratoriais gerais que vieram normais, e ela relata preocupações constantes com a saúde dos filhos, contas de casa, medo de ter uma doença grave, mesmo após os exames normais. O exame físico está completamente normal, ela também queixa-se de insônia, fadiga e dificuldade de concentração no trabalho. Então, olha o que a gente achou no caso. Nó na garganta e dor no peito intermitente, tá? São 2 sintomas aí. Os exames estão normais, existem preocupações constantes. Então, muito essa cabeça no futuro. Ela tem medo de ter uma doença grave, tá? E prejuízo em outras instâncias, então outras repercussões, como insônia, cansaço, atenção prejudicada. Então, tudo isso aqui faz a gente pensar que pode ser um quadro de ansiedade. Então, pela apresentação da Ana Maria, faz muito sentido essa investigação, e fizeram a investigação. O médico clínico fez lá o GAD-7, fez uma entrevista subjetiva e percebeu que se trata de um transtorno de ansiedade. E as condutas possíveis, então, o que o médico pensou? Ele escolhe iniciar a sertralina junto com a paciente, fala sobre os efeitos colaterais, então, que é uma medicação disponível no SUS, que tem menos interações medicamentosas do que a fluoxetina e é menos ativadora. Então, essa piora da ansiedade inicial é um pouco menor do que na fluoxetina. Ele começou, então, a sertralina 25 miligramas na primeira semana e 50 miligramas após a primeira semana, então na segunda. Orientou sobre efeito colateral, para melhor adesão, indicou psicoterapia e mudança de estilo de vida, tá? E ele orientou a piora inicial. Sempre lembre que pode existir essa piora inicial, tá? E ele pediu para Dona Maria retornar com ele em 4 a 6 semanas. Então, aqui deu para entender que foi a hipótese diagnóstica principal foi transtorno de ansiedade generalizada, mas vocês perceberam aqui que não é tanto focado no diagnóstico categorial, né? Deu para perceber que a Dona Maria é muito ansiosa, né? E que a conduta de sertralina, a introdução de sertralina, a psicoterapia e MEV é uma conduta muito boa e adequada, que vocês clínicos são capazes de fazer. Então, coisas para levar para casa, né? O que vocês precisam lembrar dessa aula? Então, sempre que aparecem sintomas físicos inespecíficos associados a muitas preocupações, então, é aquele paciente que está a cabeça lá na frente, tá? São sinais para investigar algum transtorno ansioso, tá? Então, vocês são capazes de identificar esse transtorno ansioso e iniciar o tratamento medicamentoso. A fluoxetina e sertralina são opções seguras e disponíveis no SUS, tá? Lembrem-se que da piora inicial, tá? Essa piora inicial na primeira semana é muito comum. Nunca negligenciar o tratamento não medicamentoso. Então, por exemplo, o paciente numa crise de pânico, a técnica de respiração é fundamental. A psicoterapia para um tratamento longitudinal também, né? A questão é que a medicação, às vezes, provoca uma melhora um pouco mais rápida e a melhora na psicoterapia é algo mais construído, tá? Mas é algo também que dura mais, né? Então, a gente não pode negligenciar. E vocês vão encaminhar para o psiquiatra se houverem sintomas graves, risco de suicídio, falha terapêutica ou comorbidades complexas, como transtorno de uso de substâncias e transtorno afetivo bipolar. Então, é isso que eu queria falar hoje, tá? Aqui está o meu e-mail e contato, caso vocês tenham algumas dúvidas. E boa tarde.